Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Ok? Meu querido irmão Silvio lá de Brasília, vou tentar fazer uma recapitulação, né? Uma síntese da Santíssima Trindade do que falei até hoje. Já disse, baseado no Catecismo da Igreja Católica, o número 233, que a doutrina da Santíssima Trindade, o ensinamento da Santíssima Trindade é o farol que ilumina todos os outros mistérios, todos os demais mistérios. Certo? É, ao mesmo tempo, a fonte dos demais mistérios. Então, já deixei claro que, ainda que eu tivesse uma existência ativa de 200 anos, eu não conseguiria falar tudo sobre o que é para falar de Santíssima Trindade. Um dos motivos é a minha limitação, da qual tenho consciência, que é enormíssima diante de tamanho mistério. Minha limitação é extrema. Segundo, como também já falei, é que é um mistério imprescrutável, insondável. Insondável. Não tem como mergulhar em Deus e, no final das contas, fazer uma equação com um determinado resultado matemático, como se 2 mais 2 fosse 4. Cada mergulho que damos em Deus, descobrimos que ainda estamos na superfície. Deus é sempre muito profundo. Qualquer mergulho que possamos dar em Deus não passa de uma superficialidade. Então, primeira coisa que falei. Eu acho que corrijam-me, tá? Que foi o que eu falei, estou aqui tentando colocar a cabeça para funcionar. Essa acusação de que os católicos, essa acusação que eu fazia, e que muitos ainda fazem, meu irmão, contra a Igreja Católica, de que os católicos adoram imagens. Essa acusação é improcedente, não é verdadeira, não tem raiz, não tem consistência. Por quê? Porque desde que a Igreja iniciou a sua evangelização ad gentes, ela sempre levou consigo uma mensagem monoteísta. Uma mensagem que vem da Sagrada Escritura, uma mensagem que vem do povo de Israel, uma mensagem que vem do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele é todo desenvolvido em cima das linhas do Antigo Testamento. Então a Igreja Católica, esta acusação de que a Igreja Católica adora ídolos, é improcedente. A Igreja Católica nunca pregou uma mensagem politeísta. A mensagem da divindade pregada pela Igreja Católica é monoteísta, a mensagem de um único e verdadeiro Deus. Então isso aqui é improcedente. É improcedente. É um desconhecimento do que significa imagem, do que significa ídolos, que levou-me durante muitos anos a fazer tal afirmação contra a Igreja Católica. Dentro dessa doutrina da Santíssima Trindade, eu falei sobre a unidade de Deus. A doutrina da Santíssima Trindade nos fala sobre unidade e diversidade. Deus é um Deus que revela-se e manifesta-se em 3 pessoas.
não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Ou seja, não há como, o ser humano não tem desculpas em dizer, não consigo conhecer Deus, não consigo ter um encontro com Deus. De uma ou de outra forma, ele encontrar-se-á com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, em qualquer que seja a curva, a encruzilhada, a sinuosidade da vida, ele vai encontrar Deus. Não tem para onde. Então Deus, ao mesmo tempo que ele é uma unidade, ele também é uma família. É um corpo formado de muitos e muitos membros. Falei, baseado na igreja primitiva, que Santíssima Trindade fala de unidade e fala de bondade. Esse Deus uno, essa doutrina monoteísta que a Igreja Católica prega, ao mesmo tempo, ela tem uma vertente extrema da bondade de Deus. Através da bondade, Deus revela-se e Deus alcança toda a diversidade. Todas as diversidades. O uno está no diverso. Deus manifesta-se, Deus está presente. Então esse Deus é bom para que todas as coisas existam, para que todas as coisas mantenham-se, para que todas as coisas sobrevivam. Faz-se necessário a bondade de Deus. Esse Deus uno, que é todo bondade, que é cheio de bondade, ele quer, e o Catecismo da Igreja Católica, logo lá no número 1, vai dizer que Deus infinitamente bom, em um desígnio de pura bondade, ele quer que todos os homens participem da sua vida bem-aventurada, da sua vida feliz. Então Deus quer que eu participe da vida dele, dessa vida una e trina, dessa unidade, dessa diversidade. Ou seja, não existe para mim, para você, para ninguém, diversidade, se essa diversidade, não obstante, estiver ligada a Deus, estiver junta de Deus, estiver voltada para Deus, estiver configurada com Deus. Se essa diversidade não for a expressão desse Deus uno, não tem razão de eu ser uma diversidade. São Paulo, lá no Areópago, lá em Atenas, diante dos filósofos epicureus, dos estoicos, ele disse, nele somos, nele existimos, nele nos movemos. E evangelicamente poderíamos responder isso. Tudo foi feito por ele. Nada do que foi feito se fez. Então essa bondade de Deus derrama-se sobre nós para que todo criado possa participar dessa bondade de Deus. Então eu falei que também nós precisamos ser bons. Precisamos mergulhar nessa vontade de Deus ao ponto que a bondade de Deus possa transparecer em nós. Ao ponto de que possamos ser 100% bons, como Deus é 100% bom. Isso para usar um número muito reduzido, muito resumido, muito aquém de Deus. É um número literalmente antropomórfico. Porque a bondade de Deus ultrapassa 10%, 100%, 1000%, 1 bilhão, 1 trilhão de por cento. Não existe, numericamente falando, um número que possamos dizer Deus é... Não tem como. O maior número
que a nossa imaginação possa atingir. O maior número que a nossa imaginação possa atingir matematicamente. Esse número ainda não é nada diante da bondade de Deus. Deus é tão bom que ele não nos deu alguma coisa. Lá São João diz para nós que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não deu para nós um pedaço, uma metade, 80%, 90%, antropomorficamente falando, ele deu tudo para nós. Ele deu os 100%. Ok? Então ele deu tudo o que ele tinha, o seu Filho unigênito. O seu único filho, o bem maior que ele tinha, ele deu para nós. Então nós devemos também, à medida do possível, a cada dia, mergulhar nessa bondade de Deus. Porque devemos viver a doutrina da Santíssima Trindade na dimensão vertical. Aí eu falei da cruz, né? A cruz que tem a sua dimensão vertical e a sua dimensão horizontal. A cruz, para ser cruz, precisa ter a haste vertical e a horizontal. Então devemos mergulhar na bondade de Deus através da mística. Precisamos buscar a unidade de Deus através da mística, o amor a Deus sobre todas as coisas. Porém, este amor a Deus, ele deixa de ser amor a Deus quando ele é um amor intimista. Quando ele é um amor que não dilata-se na dimensão horizontal da cruz, que é o amor aos irmãos. A cruz é exatamente isto, a haste vertical, a haste horizontal, amor a Deus e amor ao próximo, mística e ética. Se não tiver isto, a nossa espiritualidade, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que falhe a língua dos homens e a dos anjos, se não tenho a caridade, de nada adianta. São Paulo ensina-nos a fazer o bem enquanto temos tempo. Chegará uma hora que gostaríamos de fazer e não mais iremos poder. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem. A igreja primitiva é um exemplo da igreja unida. Ela vivia unida na oração, na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, na caridade, a tal ponto que entre os cristãos não havia necessitados. Então é necessário que nós, ao máximo, busquemos este 100% da bondade de Deus na nossa vida. Ao nosso redor, há pessoas carentes, há pessoas necessitadas, há pessoas precisando que nós as abracemos com a nossa caridade, com a nossa bondade, com a presença de Deus por meio de nós, Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos entrar nesta barca de Deus, a barca da bondade de Deus, a unidade, a diversidade. Deus manifesta-se em tudo, Deus é um, a essência é uma, mas as existências são múltiplas. Deus é um, mas as pessoas são três. E desse três, acrescente tudo que se vê, tudo que há. Nada existencialmente existe sem que essencialmente possa existir. Sem Deus nada somos, sem Deus nada existe, sem Deus nada persiste, sem Deus não tem nada. Então, Deus é bom. Deus é bom. Ele é rico em bondade, porque é a fonte de toda a bondade e ponto. Isso aqui precisamos ter em mente. Deus é bom porque Ele é a fonte, Ele é rico em bondade porque Ele é a fonte de toda a bondade. Mas o que significa Deus ser bom? Significa que Ele é feliz. Significa que Ele é feliz, razão porque o catecismo diz para nós
que Ele quer que nós estejamos juntos dele. Ele reúne-nos para que gozemos, para que possamos participar dessa vida bem-aventurada, dessa vida feliz. Mas, missionário, falando sério, isso tudo não é apenas teoria, não é apenas uma abstração da nossa mente, uma ilusão, uma criação artificial da cultura e civilização humanas, ou seja, não são apenas meros conceitos éticos, psicológicos e metafísicos para o ser humano iludir a si mesmo e os outros. Com toda certeza. Neste ponto, eu resgatei um pouco de Sócrates, falando um pouco sobre a bondade de Deus, que Sócrates, ele dizia que o que Sócrates queria? Que o ser humano fosse feliz, um ser feliz. Mas para o ser humano ser feliz, ele teria que ser bom, ele teria que praticar a bondade. E quero desenvolver um pouco deste ponto, porque vamos chegar em duas situações importantíssimas, inclusive para a nossa compreensão, se é que podemos compreender, mas permitam-me o meu antropomorfismo, para compreender um pouco da espiritualidade. Então essas perguntas, elas são pertinentes. Elas são pertinentes. Será que essa doutrina de Santíssima Trindade não é apenas teoria, abstração, ilusão, criação artificial? Neste ponto, queridos, é preciso recorrer à coleção ou à história das intervenções de Deus, não só em favor de Israel. Preste atenção. É necessário que a gente recorra à história das intervenções de Deus, não apenas em favor de Israel. Deus não é, observe, Deus não é Deus porque Israel o fez ser. Deus não é uma criação da cultura israelita. Lembre, Jesus falando lá com os fariseus, não lembro a oportunidade, mas ele diz o seguinte: antes de Abraão, antes de Davi, eu sou. E Jesus foi criticado por causa disso. Esse menino não tem nem 30 anos. E ele conheceu Davi, ele conheceu Moisés, ele conheceu Abraão. Então observe, Jesus é o Deus encarnado, há 2000 anos atrás. Antes de 2000 anos atrás da encarnação, Deus é Deus, a história vem rolando, vem. Antes de Abraão, eu sou, Deus é Deus. Então não foi Israel que fez Deus ser. Muito antes da cultura israelita, ele é. O ser de Deus é aquém. O ser de Deus é além. E não duvide que todas as civilizações, ao seu modo, às vezes não queremos aceitar isso, querido. Todas as civilizações, ao seu modo, testemunham o testemunham o metafísico, testemunham o onipotente, o onisciente, o onipotente. Todas, queridos. Se não me engano, era Lutero que dizia que quando chegarmos, posso estar enganado, se você tiver essa informação, melhor passe-me, que dizia o seguinte: quando chegarmos no céu vamos ter 3 surpresas. Primeiro, pessoas que dizíamos que para lá jamais iriam, vamos dar de cara com elas. Mas não é possível. Não, aí é brincadeira. É verdade. Segundo, pessoas que julgávamos que já estavam lá. Vamos procurar de todas as formas e não as encontraremos. Terceira coisa, a gente pensa que vai e não vai. Então Deus, ele se revela
ao longo da história da humanidade, a todas as culturas e todas as civilizações, ao seu modo, eles testemunham o transcendente, o metafísico, o onisciente, o onipotente, o onipresente, não da nossa forma, não vazado pela teologia cristã, como nós temos, como desenvolvemos, mas eles têm o jeito deles de ter um contato com esse Deus Todo-Poderoso. Então, por isso disse, é preciso que a gente mergulhe na história, não apenas do povo de Israel, não apenas na história das intervenções de Deus, mas se Deus se manifestou, se Deus já fez prodígio na história do povo de Israel, imagine, antes do povo de Israel, quantas manifestações de Deus. Do seu jeito, do seu modo, aquelas culturas, e não vou dizer aqui antissemita, em tratando-se de um antissemitismo, não, mas por serem povos antes do povo hebreu, eles, do seu modo, da sua maneira, podem testemunhar a manifestação de Deus. Fato é que, enquanto os povos e culturas, isso aqui é interessante que a gente veja. Fato é que, enquanto os povos e culturas, eles têm seus modos e referenciais para falar do trans. Observe isto aqui. Enquanto os povos, as culturas, as civilizações têm o seu modo, têm o seu linguajar, têm o seu código, têm os seus sinais para falar do transcendente, para falar do onipotente, para falar da divindade, Israel tem seu modo. E do seu modo, fundamentado em sua experiência, em sua história, desde como eles concebem a revelação de Deus, a manifestação de Deus, a criação, eles simplesmente dizem, é Deus. Israel não tem os subterfúgios que muitas e muitas culturas usam para falar do transcendente. Enquanto as culturas e civilizações têm a sua maneira, o seu modo de falar do sobrenatural, Israel vai lá e simplesmente diz, é Deus. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Por quê? Porque ele fez o Mar Vermelho. Ele pode abrir o mar. Ele pode secar o mar. Ele pode mandar o dilúvio. Então Israel tem este movimento afirmativo dentro do seu conceito teológico, muito, como é que fala para um só? O seu conceito monoteísta. E pronto. Não aceita outras divindades, não aceita o Shema de Israel, diz, escuta Israel. Escuta Israel. O Senhor teu Deus é único. O Senhor teu Deus é único. Mas por que Israel vai lá e diz, é Deus? Interessante, queridos. Israel compreendeu algo que eu quero desenvolver isso a partir da filosofia. Israel descobriu algo que eu quero desenvolver a partir da filosofia. Por que enquanto muitas culturas é assim, é um Deus este, é um Deus aquele outro, Israel vai lá e diz é Deus. Israel descobriu, e é nisso, por isso que digo que vou falar deste ponto em cima da filosofia, não menosprezando a Sagrada Escritura, não menosprezando a teologia pregada pela igreja.
Já falei para vocês o que João Paulo II falou, para que os filósofos resgatem a metafísica genuína da filosofia. Porque a filosofia chegou, divagou, divisou a metafísica, que é uma área da filosofia. Israel fez uma descoberta. Por que Deus? Por que Deus? Porque na própria palavra Deus, eu vou escrever aqui, você vai entender um pouco errado pela forma que eu estou aqui. Olha aqui, olha aqui. O que é que Israel descobriu? D-E-U-S. A palavra Deus. Inverte, olha a palavra Deus aqui a partir do ângulo que você está. Ok? Eu teria que escrevê-la no ar de lá para cá, de costa para você. Mas entenda isso. D-E-U-S. Por que Deus? Porque Israel descobriu que em Deus, viu? Em Deus, o ser humano, o eu, ele está E-U-S-D. O eu está no meio de Deus. Então, para Israel, aquela visão filosófica de que eu sou um indivíduo para além do qual nada existe, antes de mim nada houve, não cola, não entra, não é consentido, é imoral. Porque a própria cultura israelita, ela vai compreender que o ser humano, ele encaixa-se naquele outro ramo filosófico que vai dizer que o homem é universalista e não individualista. O ser humano não apareceu do nada. O ser humano, este eu do ser humano está no meio de Deus, da palavra Deus. Então, antes da minha existência, já havia algo. Assim como depois do término da minha existência, após o meu desaparecimento existencial e fenomenal aqui nesta terra, o ser humano continuará, ele não termina no seu corpo material, no seu corpo perecível. O ser humano está no meio de algo, o eu do ser humano, ele está dentro de uma realidade transcendente, metafísica. Então esse aqui, queridos, é um ponto chave, é um ponto capital para Israel. Eu estou no meio de Deus. Eu faço parte da vida de Deus. Essa doutrina da Santíssima Trindade, o Deus uno e trino, um Deus em três pessoas. Israel vai dizer, eu faço parte dessa família divina. Eu faço parte dessa história. Eu estou nesse Deus. E Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que realizo não são minhas, mas são as obras do Pai. Eu e o Pai somos um. Então observe, queridos, e o próprio Jesus vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. O reino de Deus está em nós, queridos irmãos. E Sócrates, ele fala sobre isso baseando-se que, ou afirmando que, a nossa alma é Deus em nós. É Deus antes de nós e Deus depois de nós. Então Jesus diz isso, o reino de Deus está dentro de vós. Pare de correr daqui para ali, para lá, não precisa. Deus está aí com vocês, está junto de vocês, está dentro de vocês. Então, queridos irmãos e irmãs, a vida feliz, Deus revelou e mostrou a Israel. E Jesus Cristo é essa vida feliz.
a bondade de Deus foi revelada ao povo de Israel, e em Jesus Cristo, mais ainda ela se revela. A vida feliz Deus revelou e mostrou a Israel, e Jesus Cristo é essa vida feliz. E ele mesmo destacou essa vida, ele mesmo falou dessa vida. Então a doutrina da Santíssima Trindade, não sei se consegui sintetizar ou complicar, explicar ou complicar mais ainda, mas é um pouco disto que falei durante vários meses, vários vídeos que postei, e darei continuidade neste tema, porque vamos chegar em um ponto de suma importância que com certeza tem muito a contribuir para nós. Claro que dentro desse ensinamento da Santíssima Trindade, eu não deixei de destacar a bem-aventurada Virgem Maria, a mulher trinitária, a mulher que vive literalmente dentro desse mistério. Maria Santíssima é um elo que projeta, que revela com uma força extraordinária a Santíssima Trindade. Ela mostra-nos o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, o mistério da Santíssima Trindade explodiu em Maria Santíssima. O mistério da Santíssima Trindade explodiu em Maria Santíssima. Então, se é muito difícil, filosoficamente, teoricamente, teologicamente, divagar sobre a Santíssima Trindade, olhemos para Maria Santíssima e vejamos a explosão, a revelação do mistério trinitário que deu-se na vida de Maria Santíssima. É uma das razões que a gente diz que ela é filha de Deus Pai, é mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. Talvez não seja muito certo, ou seja literalmente certo, mas a gente sempre fala isso. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. Façamos um sinal da Santíssima Trindade, um triângulo. Maria está no meio. Não porque ela lá colocou-se, mas porque Deus quis que ela lá estivesse, mergulhada nesse mistério. E porque ela está mergulhada, esteve e continua mergulhada nesse mistério, é que não podemos olhá-la com um olhar minimizador, com um olhar desqualificador, desprestigiador, não. Precisamos vê-la à altura do mistério o qual Deus a colocou.